Olá, eu sou o professor Rui Badaró, leciono Direito Internacional e Direito do Turismo. Este é o programa Saber Direito Responde e encerra as dúvidas relacionadas ao curso ministrado ao longo desta semana sobre circulação internacional de pessoas com o viés do turismo. Estou com o Sharon, que tem a sua primeira pergunta. Sharon, por favor. No envio de dinheiro do exterior para o Brasil e vice-versa, quais são os cuidados que devem ser tomados para que não se configure um ato ilícito, sendo que essas transações, elas são feitas no mesmo nome de pessoa física? Pois bem, Sharon, a sua pergunta é bastante interessante. Observe que a remessa de dinheiro do exterior para o Brasil e vice-versa não é um ato ilícito. É de suma importância que saiba-se a origem do dinheiro, que haja lastro para a origem do dinheiro. Ademais, deve ser observado todos os requisitos estipulados pela legislação. No caso do Brasil, oriunda da Receita Federal, mais as normas para a remessa de dinheiro do exterior para o Brasil do Banco Central. Para além disso, se a remessa for do Brasil para o exterior, o mesmo comprovar a origem e o motivo, a motivação, recolhendo todos os tributos. O imigrante pode, por algum meio, obter a nacionalidade no Brasil? Rafaela, a aquisição de nacionalidade no Brasil está afeta à Lei 6815 de 1980, portanto, ao Estatuto do Estrangeiro, bem como o seu decreto, que é o Decreto 86715 de 1981 e todas as normas referentes aí ao Conselho Nacional de Imigração. É possível adquirir a nacionalidade? Sim, de acordo com o que está previsto na legislação no Estatuto do Estrangeiro. Ok? Próxima pergunta. Referente ao processo migratório, vemos muitos casos de migração, a começar pelos casos que são realizados dentro do país. Mas com isso, aumenta o receio da população, na falta de vagas em escolas, falta de emprego e etc. Qual a sua opinião sobre isso e como o governo e a população devem tratar essa situação para que não haja nenhum tipo de xenofobia? Marcelo, a questão da migração interna está afeta diretamente à questão do planejamento estatal, portanto, a políticas públicas relacionadas à mudança de um estado da federação para outro. Portanto, entendo claramente que o Estado deve criar mecanismos de políticas públicas voltadas para atender o imigrante, que é a pessoa que sai do sul e vai para o centro-oeste, do nordeste e vai para o sudeste, e aí por diante. Após o processo migratório, como ficam as obrigações dos cidadãos brasileiros, como, por exemplo, o voto? Sharon, quando ocorre a emigração de brasileiros para o exterior, o brasileiro continua afeto às responsabilidades enquanto cidadão brasileiro. E para ser cidadão brasileiro, perceba que ele é nacional, porque ele nasceu no Brasil, e exerce os seus direitos políticos. E o exercício dos direitos políticos significa votar e ser votado, a teor do que encontra-se previsto em nossa Constituição Federal. Assim, observe que, ainda que no exterior, o brasileiro deverá prestar contas ao seu Estado. Portanto, votar em eleições presidenciais, justificar o voto e aí por diante. Rafaela, por favor. Qual a importância da isenção do visto entre Brasil e Canadá? A importância da isenção do visto entre Brasil e Canadá é bastante grande no sentido de que a redução das formalidades fronteiriças entre ambos os países incidirá em um maior fluxo migratório, ainda que seja temporário. E esse maior fluxo migratório, ainda que temporário, incentivará direta e indiretamente outras atividades. Portanto, o pano de fundo da isenção dos vistos entre Brasil e Canadá parece-me ser de ordem econômica. Portanto, o simples fato de reduzir a necessidade de autorização para viajar ao Canadá merece bastante destaque para nós,
no sentido de que, reduzindo esta formalidade, incentivaremos a liberdade de circulação de pessoas. No próximo bloco, continuaremos com as perguntas dos alunos. Muito obrigado e até daqui a pouco. Neste segundo bloco, voltamos a responder a pergunta do Marcelo. O direito de ir e vir é claro na nossa Constituição. Direito esse que só poderá ser retirado em casos previstos em lei. Sendo assim, o visto não seria uma forma de restringir esse direito? Como diferenciar o controle feito pelos vistos e passaportes e a restrição do direito de ir e vir? Marcelo, a liberdade de circulação de pessoas encerra em seu conteúdo duas ideias antagônicas. Nós trabalhamos exaustivamente isto ao longo da semana. Estas duas ideias antagônicas, uma delas é o direito à autodeterminação pessoal, o direito do indivíduo dispor e decidir sobre sua própria pessoa, se ele quer permanecer em um estado ou se ele quer dele se evadir e se estabelecer em outro. De outro lado, nós temos o direito estatal do controle sobre as migrações. Essas duas ideias antagônicas devem ser levadas em consideração quando analisamos os fatores que limitam a circulação de pessoa. É plausível afirmarmos que o visto seria uma forma de limitar a entrada do cidadão? Observe que o visto, ele, em verdade, é uma autorização para o nacional de um estado adentrar outro. Não significa que, com esta autorização, o indivíduo consiga efetivamente adentrar no outro estado. É uma perspectiva de direito. O visto não representa um fator limitador à liberdade de ir e vir. Muito menos o passaporte. Por óbvio que, indiretamente, o passaporte pode servir como um mecanismo limitador ao exercício do direito de ir e vir, da liberdade de deslocamento. São aquelas situações em que o passaporte é negado àquele que o pleiteia. No caso de uma ação penal, de repercussão nacional ou de repercussão para o próprio processo penal, em que, ao conceder o documento de viagem ao réu, a pessoa que responde o processo crime, ele poderá se evadir do país e para cá não mais retornar. Então, neste aspecto, Marcelo, com certeza, a negativa da obtenção do passaporte pode ser um fator limitador e indireto. Para além disso, nós temos casos de saúde pública e de moral pública, enfim, daquilo que compõe os fatores limitadores diretos ao exercício da liberdade de ir e vir. Mas, especificamente, vistos e passaportes não são fatores limitadores. Sharon. Um país que deporta brasileiros em demasia pode ter a mesma medida adotada pelo governo brasileiro? Sharon, a sua pergunta é bastante pertinente. Ao longo dessa semana, em 2 de nossas 5 aulas, recordo-me que falei do caso da Espanha, ocorrido no ano de 2008. O caso da Espanha se tornou emblemático em nosso país por evidenciar a utilização do princípio da reciprocidade. Explico. Em 2008, muitos brasileiros, nos 3 primeiros meses do ano, que viajaram para a Espanha, acabaram sendo deportados, um número muito acima dos anos anteriores. O fato é que chamou a atenção do governo brasileiro, de modo que passamos a adotar o princípio da reciprocidade.
rapidamente a situação foi resolvida, pois, nesse caso, o princípio da reciprocidade passa a agir como um puxão de orelhas no relacionamento internacional com o outro Estado. Para além disso, cabe observar também que o princípio da reciprocidade, ele serve como um alerta para o outro Estado de que algo não anda bem no relacionamento entre os Estados, entre ambos os Estados. No início dos anos 2000, o princípio da reciprocidade também foi utilizado no caso Brasil e Estados Unidos, quando os Estados Unidos passou a exigir daqueles países em que o visto é obrigatório, a colheita biométrica da impressão digital. E o Brasil parece-me que não gostou da situação e passou a exigir o mesmo. O fato é que, enquanto os Estados Unidos possuíam instrumentos técnicos para implementar esta medida, nós, aqui no Brasil, não a tínhamos. E não deu muito certo, sendo eliminado logo em seguida, meses depois. Tá? Hoje, o Brasil possui, frisa-se, total capacidade e instrumentalização para exercer o controle fronteiriço de entrada de estrangeiros em nosso país. Sobre o exercício da liberdade de ir e vir, qual a diferença entre deportação, extradição e expulsão? A sua pergunta é sobre a diferença entre as medidas compulsórias de saída de estrangeiro, quais sejam a deportação, a expulsão e a extradição. As três medidas encontram-se previstas no direito brasileiro, na Lei 6.815, portanto, no Estatuto do Estrangeiro. A deportação ocorre quando o estrangeiro entra ou permanece de forma irregular em nosso país e é devolvido para seu país de origem, deportado ao seu país de origem ou ao seu último destino. De outro lado, nós temos que a expulsão ocorre quando o estrangeiro adentra no território nacional de maneira legal, regular, mas aqui dentro atenta contra a ordem pública, contra a moral pública, contra a saúde pública, enfim, contra aqueles fatores limitadores diretos que impedem a circulação de pessoas e que, de alguma maneira, não é interessante para o país manter esse estrangeiro aqui. Então, a expulsão também é uma medida compulsória de saída de estrangeiro e, ao atentar, esse estrangeiro, ele é expulso do Brasil para seu país de origem e, para o Brasil, só poderá retornar desde que haja o perdão de nosso chefe de Estado. Ok? Por último, Rafaela, e não me esquecendo, a extradição ocorre quando o estrangeiro comete crime em seu país e de lá evade-se para fugir da aplicação do direito em seu país. Ao vir para o nosso, ele busca fugir, como disse, da aplicação do direito do país de origem. É encontrado por seu país de origem e o país de origem pede para o nosso país, o relacionamento interestatal, a devolução, a extradição desse nacional para que ele possa ser julgado, processado, condenado, cumpra a pena em seu país de origem. Existem requisitos necessários pressupostos, portanto, para que ocorra efetivamente a extradição. O primeiro é que haja um tratado de extradição entre os Estados envolvidos. Na ausência de um tratado, é imprescindível que haja um pacto de reciprocidade entre os dois Estados, entre os Estados envolvidos. E, para além, nós temos que o crime cometido pelo estrangeiro deve também ser considerado crime aqui, de modo equivalente, e que as penas, inclusive, também devam coincidir. Somente
preenchidos estes requisitos, é que poderá ser concedida a extradição. Nós temos vários exemplos de extradição ocorridos aqui no Brasil. Os que me chamam a atenção, daquela cantora mexicana, a Glória Trevi, que no começo aí dos anos 2000, ela cometeu crime contra a ordem econômica, crime financeiro, na verdade, no México, veio para o Brasil e tentou diversos subterfúgios para que não ocorresse a extradição. E Glória Trevi acabou por ser extraditada para, no México, cumprir a sua pena. Dentro do direito internacional, existe o Código Mundial de Ética do Turismo, que tem por finalidade gerar lucro e gerar melhores meios para o turismo. Dentro desse conceito, as ações realizadas dentro e fora do país têm alcançado esse objetivo? Marcelo, o Código Mundial de Ética do Turismo é um código de conduta, é uma soft law. Portanto, tem natureza recomendatória. Ele nasceu no seio da Organização Mundial do Turismo, que é uma agência especializada da ONU, desde o ano de 2004. Diversas foram as ações para a implementação desse código de conduta, que possui um viés estritamente principiológico. São 10 princípios que encerram todas as temáticas necessárias, segundo a Organização Mundial do Turismo, para o desenvolvimento dessa atividade no mundo. Pois bem, dentre os princípios, o 10º trata da aplicação desse código de conduta. E para a sua aplicação, nós temos a necessidade de uma conjugação de esforços entre os Estados-membros da Organização Mundial do Turismo, as organizações internacionais e as organizações internacionais não governamentais. Explico. Estas últimas, aquelas que tratam sobre a proteção e preservação dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente e todos os demais assuntos que se relacionam direta e indiretamente com a atividade turística. O Código Mundial de Ética do Turismo não visa gerar lucro, mas visa desenvolver de forma sadia a atividade turística. E, por óbvio, no desenvolvimento sadio dessa atividade, uma das consequências é o lucro para a iniciativa privada. Em quais circunstâncias, professor, é possível a isenção de visto de entrada no Brasil? Pois bem, Sharon, em quais circunstâncias é possível a isenção de vistos para entrada no Brasil? Tratando-se de imigração, portanto, do estrangeiro que para cá vem se estabelecer, seja em definitivo ou em caráter temporário, é óbvio que a isenção só ocorrerá se houver um tratado que reduza as formalidades fronteiriças entre Brasil e esse outro estado. Aí nós temos um exemplo de isenção. Via de regra, o Brasil não exige o visto de turista, via de regra, mas poderá fazê-lo de outros países. Tá? Então, para conceder-se a isenção, é imperioso que haja um tratado entre países ou uma promessa de reciprocidade, de modo que somente por meio de um ou de outro seja possível a isenção de visto de entrada para o nosso país. Muito obrigado por sua audiência. Este foi o programa Saber Direito Responde. Obrigado por sua audiência ao longo desta semana, onde trabalhamos a temática da circulação internacional de pessoas sob o prisma do turismo. Eu sou o professor Rui Badaró, leciono Direito do Turismo e Direito Internacional e deixo aqui o meu grande abraço para o Sharon, a Rafaela e o Marcelo, que participaram do programa conosco. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site que você vê aí, www.tvjustiça.jus.br.